Voltamos e agora uma participação ao vivo com o repórter Oliveira Júnior. Vamos falar do caso Abílio Júnior, porque ele é o terceiro deputado federal mais votado aqui de Mato Grosso, mas ainda está pendurado lá na Justiça. Então vamos ao vivo com o Oliveira, que vai contar pra gente. Tem prazo, Oliveira, para que de fato o Tribunal de Justiça de Mato Grosso faça esse julgamento para saber se, afinal de contas, Abílio Júnior vai fazer composição na Câmara Federal ou não. Qual a situação? Traz pra gente. Pois é, Luciana, na semana passada, o Abílio, que agora foi eleito o deputado federal mais votado de Mato Grosso, esteve aqui, inclusive, no Jornal do Meio Dia, falando sobre esta possibilidade, né, de se tornar inelegível, de perder o cargo e de Carlos Bezerra assumir o cargo dele, né? Se mostrou bastante tranquilo com relação a isso, só que este caso, que foi provocado pela Prefeitura de Cuiabá, deve ser julgado antes da diplomação, inclusive. A conclusão da validade ou não do processo de cassação do ex-vereador e agora deputado federal eleito Abílio Júnior, do PL, será concluída ainda nesse mês no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O mérito, no caso, poderá inclusive interferir no resultado das eleições deste ano e mudar a composição da bancada federal em caso de validade da cassação de Abílio, que o deixaria inelegível e, portanto, anularia os seus votos. O inquérito se encontra na Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer até o dia 21 de outubro, antes do desembargador Márcio Vidal decidir se reforma ou não a decisão do mérito da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que validou os trâmites, e a decisão da Câmara de Cuiabá, que cassou o então parlamentar no ano de 2020. Na liminar dada em julho deste ano, Vidal afirmou que a Câmara, em 2020, não cumpriu o seu regimento interno, já que não teria observado a necessidade de licença emitida pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação para processar o vereador. Segundo a defesa de Abílio, a nulidade da sentença deve ocorrer por ter havido cerceamento de defesa, uma vez que o juízo singular a prolator de forma antecipada, sem observar que o caso exigia dilatação probatória, diz o trecho da manifestação. Com a liminar, Abílio foi então o terceiro candidato, terceiro deputado federal mais votado no estado, com 87.072 votos. Caso a cassação seja mantida, o PL perderia uma das 4 cadeiras conquistadas. E quem está de olho nessa vaga é o deputado federal Carlos Bezerra, que não se reelegeu. Vamos aguardar então. Vamos aguardar então essa decisão, Oliveira. Agora, Oliveira, conta pra gente uma coisa. Você aí, que sabe tudo sobre o universo futebolístico, essa bancada estava falando da Câmara de Vereadores diante da falta de quórum. E conta pra nós, já tem alguma movimentação em relação aos jogos da Copa do Mundo? Será que vão ter as sessões caso os jogos caiam nas datas referentes aos trabalhos nos legislativos, Oliveira? Conta pra gente. Você tem informação? A informação que nós obtivemos, inclusive na semana passada, é que já há um movimento entre os deputados na mesa diretora da Assembleia e também na mesa da Câmara para que, entre eles, seja sorteado lá para apresentar um documento solicitando que, no dia dos Jogos do Brasil, não haja sessão tanto na Câmara quanto na Assembleia, o que, aliás, não é nenhuma novidade. Isso já aconteceu em outros anos, né? Escolas acabam suspendendo as aulas ou tendo meio período. A verdade é que a Copa do Mundo acaba interferindo, né? Inclusive no meio político, né? E aí fica tudo vazio, ninguém vai trabalhar mesmo. Só nós, né, Luciana? Vamos aguardar. Obrigada, Oliveira Júnior, só nós mesmo, viu? Obrigada pelas informações. Agora eu não vou nem fazer cara assim de surpresa, de indignação, porque não vou nem conseguir convencer, né, quem está nos assistindo, né? Eu sabia já que Oliveira com certeza iria ter essa informação. Obrigada, viu, Oliveira Júnior? Mas sim, nós vamos trabalhar aqui muito. A gente não pode faltar, não, viu, professor? Olha, um dos Jogos do Brasil, se não me engano, o segundo, cai numa segunda-feira. Você imagina o fim de semana, vai ser todo emendado
domingo, segunda-feira, alguém vai trabalhar no Brasil? Eu também. Você, Daniel, você é professor. Não, quase todo mundo, né? Quem não tem as mães não entra sem a ajuda de um profissional, tá entendendo? É mais ou menos assim que funciona, entendeu? Em algumas instituições. Você viu, quer dizer, já é difícil ter sessão, você imagina o Copa do Mundo? Para tudo por um mês. Para tudo. Exatamente. É bem Natal, Ano Novo. Porque a Copa do Mundo, a final já é perto do Natal, dia 18, se não me engano, é a final da Copa do Mundo. Aí, mais uma semana, Natal. Bom, agora vamos falar do assunto principal que eu chamei Oliveira para falar conosco, né, sobre o caso Abílio Júnior. Só vou lembrar aqui, gente, em relação ao processo de cassação do Abílio, eu entendo que foi porque o vereador trabalhou e trabalhou muito. Ele fez inúmeras investigações sobre a saúde de Cuiabá, inclusive resultou até mesmo na prisão de secretário de Cuiabá, o Arque Douglas. E por que então que ele passou por esse processo de cassação? Porque 17 boletins de ocorrência foram registrados à época, porque ele estaria agindo de uma forma mais truculenta durante a ação de fiscalização. Fiscalização que tem um efeito surpresa, professor Haroldo. Será que quando a Polícia Federal chega na casa de alguém para fazer a prisão, para fazer uma investigação, vai ligar, olha, por gentileza, né, não queríamos incomodar, mas amanhã, 6 horas em ponto, estaremos aí, porque a gente precisa dar voz de prisão, ou quando vai ter uma fiscalização do PROCON nos supermercados, professor, será que o agente do PROCON liga no supermercado? Olha, estamos já avisando que vamos fazer uma fiscalização aí nos alimentos, se tiver algum produto vencido, já recolhe, porque senão já sabe, né, vai ter problema. Quando a fiscalização não é feita surpresa, professor, será que... Eu estou falando aqui realmente o mérito da cassação do vereador. Não foi porque ele fiscalizou, ele foi lá no Hospital São Benedito, existiu a entrega de documentos, não podia fazer isso. Isso é um absurdo para a Câmara Vereador de Cuiabá. Olha, gente, vamos caçar o Abílio está trabalhando, o Abílio está fiscalizando, não pode fazer um negócio desse, tá entendendo? Não pode fazer efeito surpresa de jeito nenhum, isso é um absurdo. Então vamos caçar o Abílio por conta disso, né? Quer dizer, inversão de valores por completo, né? Quem trabalha realmente, quem estava ali fazendo fiscalização, cumprindo com o seu papel, isso é importante, pode até ter cometido alguns excessos, não vou tirar esse ponto também, né? É natural dos jovens, já dizia Platão, né? Mas a essência do trabalho do vereador, a essência de fiscalizar, sempre foi muito bem feita essa fiscalização por parte do Abílio enquanto vereador e de outros também. O Diego Guimarães sempre fez um bom trabalho, o Felipe Velaton sempre fez um bom trabalho, né? O próprio Tenente Coronel Pacola também fez um bom trabalho, né? Então todos esses têm mérito por conta disso, né? Agora, o que me deixa bastante desconfortável é o fato de nós vermos aí mais um problema ligado à justiça eleitoral, porque você tem um candidato, o terceiro mais votado, que concorreu sub júdice, né, essa eleição, acabou sendo eleito e agora vai ficar novamente na mão da justiça com provável possibilidade de perder o cargo, sabe-se lá, por conta exatamente desta cassação. E aí quem vem? Quem renasce das cinzas? Quem vem no lugar dele? Carlos Bezerra. Ele mesmo, entendeu? Vem ele, achava que ele estava ali, né? Já tinha acabado, mas não. Ele aparece renascendo das cinzas aí, caso realmente o Abílio não tome posse, né? Lembrando que essa cassação, Luciana, tornou inelegível, né, o Abílio. Nesse pacote da cassação veio essa questão de se tornar inelegível, mas ele recorreu, né, por isso, inclusive, teve autorização, direito de participar dessas eleições e dos votos dele serem contados, por isso que é diferente da questão aí do Nery Geller, né, ele foi subjúdice, os votos foram contados, foi o terceiro mais bem votado de Mato Grosso, a primeira foi Rosa Neto com 124 mil votos, o segundo Fábio Garcia com 99 mil, aí já veio o Abílio com 87 mil, mais 87 mil votos, né? Então o recurso que permitiu que ele concorresse a essa eleição está nas mãos do TJ, o mérito vai ser julgado essa semana e realmente o TJ vai dar a palavra final, pelo menos aqui na Justiça de Mato Grosso, sobre a questão da cassação. Se ela foi correta, se ela seguiu todos os padrões regimentais de novo da Câmara Municipal, se foi tudo certo, então ele vai ser inelegível, sim, vai acabar
perdendo essa vaga. Lógico que a gente sabe que não vai se encerrar por aí, né? Porque uma decisão do Tribunal de Justiça, recurso lá para Brasília, vai ficando, arrastando bem essa situação toda e a gente já sabe que tudo é judicializado no país. Agora, diante do número de votos também do Abílio, tem que ser levado em consideração, não, afinal de contas foi vontade popular, foi o terceiro deputado federal mais votado, como você mesmo disse, né? Em primeiro ficou a Rosa Neide com mais de 120 mil votos, depois Fábio Garcia e terceiro lugar o Abílio. É a questão da vontade popular. As urnas dizem, exatamente. As urnas dizem, por exemplo, que a Rosa Neide deveria ser eleita. Exatamente. Não foi, né? Foi uma questão do quociente eleitoral, né? Eu acho injusto, eu considero injusto esse sistema. Lá na frente, talvez, a gente vai entender o que o quociente eleitoral pode, professor, que deve, né? O que eu considero realmente muito confuso para o sistema, esse monte de partidos políticos. Não considero isso salutar, afinal de contas, tem dinheiro envolvido, o público, o fundão eleitoral. Então, está migrando, pelo menos, é um remédio amargo nesse instante? Considero que sim, porque a deputada mais votada não vai assumir, no caso de Rosa Neide, mas consigo compreender agora, visualizar que a extinção daqueles partidos, professor, dos menores. Não, existem inúmeras distorções que eu já disse aqui, inclusive com relação ao horário, né? O horário, tempo de televisão para candidatos, eu já defendi aqui por várias vezes, tempo de candidato para governo e para Senado, pelo menos, que tenha certa isonomia, o mesmo tempo de televisão, considerando que são poucos candidatos na maioria das vezes, né? Agora a pergunta que fica no ar é o seguinte: você como comerciante, você que está me assistindo aí, você colocaria, você é um comerciante honesto, íntegro, né? Que tem um compromisso com a sociedade, com o seu consumidor, com o seu cliente, você colocaria um produto provindo do seu fornecedor com uma validade duvidosa na prateleira para vender? Você faria isso? Eu tenho certeza que não, se você for um cara honesto. Pois é, a Justiça Eleitoral faz isso. Coloca candidatos, produtos para a sociedade, com anuência dos próprios partidos, que os partidos não servem para nada, é só para estar ali para configurar os candidatos, para dar condições para eles serem candidatos, né? Coloca o produto candidato na prateleira para vender para você. Aí você vai lá e vota. Daqui a pouco você descobre que aquele produto que você comprou, aquele político produto que você comprou, a validade está vencida. Está entendendo? E tem processo na justiça, ele vai ser cassado, ou você jogou seu dinheiro fora, você jogou o seu voto fora. É isso que eu estou raciocinando, fazendo uma analogia para mostrar para as pessoas que o problema não está necessariamente no eleitor, está na justiça. A justiça não resolve e não dá prioridade a casos que eu acho que são essenciais. Como é que você libera alguém para ser candidato a deputado federal considerando que ele foi cassado lá atrás? Será que ninguém viu isso? Não dá para ver isso 1 ano antes, 2 anos antes? Aí você pega um cara que é deputado federal e caça ele também porque ele é candidato ao Senado. Aí você diploma uma senadora e depois você tira o diploma dela porque ela cometeu caixa 2. Pelo amor de Deus, e a vontade popular? Que democracia é essa? Quer dizer, eu voto acreditando que aquele produto político é bom, porque a justiça eleitoral deu anuência, deu condições para que fosse candidato, aí simplesmente não é mais porque ele foi cassado. Quer dizer, você me desculpa, mas é menosprezar a inteligência do eleitor e nos fazer de palhaço. Mas a gente cai numa discussão complexa que é do julgamento sumário. Então, eu acho que a justiça eleitoral deveria ser sumária, porque dá essa possibilidade de recursos infinita não, mas vários recursos para a pessoa que se sentiu injustiçada. A decisão da justiça eleitoral não pode ser, eu concordo, não pode ser tão demorada assim, demorar 4 anos, né? Mas existe a possibilidade de recurso, é por isso, e volto a dizer, tudo é judicializado, né? O Abílio participou, o Neri participou, depois temos a Selma Arruda, que conseguiu também ser diplomada, depois foi cassada. Por quê? Por atos cometidos bem antes, 2, 3 anos antes, 4 anos antes, né? Só depois disso é que realmente tudo vai ser resolvido. Mas é isso, eu acho que tem que ter uma reforma no judiciário e também no sistema político brasileiro. A Luciana tocou nesse ponto importante. Nós temos 33 partidos, tem muito mais gente. Acho que é muita coisa, né? Não precisa também, é um sonho, né? Você ter só democrata e republicano, como é nos Estados Unidos. Mas aqui, pelo menos, faça uma condensação dessa grande volume de partidos que muitos só são abertos porque estão de olho no fundo eleitoral e no fundo partidário só. Porque ali vocês fazem, esses partidos fazem as pessoas como políticos de carreira, né?
fazendo disso um trabalho. 5 bilhões de fundo eleitoral, quem não quer? E milhões aí, professor, foram dirigidos para candidatos que não fizeram nem 200 votos. Não fez nada. É um absurdo isso. E as Claro que famosas candidaturas laranja, que usam infelizmente as mulheres, eles já estão mapeando isso aí. Já tem uma noção de quanto foi gasto só com a candidatura laranja no Brasil todo. Foi uma enormidade. Foram 50 milhões. Tem gente que sabe que não tem a mínima condição de ganhar, que não tem nada, zero, mas todo ano de eleição, muitas vezes, Tiro dele. né? Ele tira o dele, cara. Fundo eleitoral, ele tira uma beirinha aqui, uma beirinha ali, continua recebendo, às vezes é servidor, muitas vezes, entendeu? Tira aí 60 dias, sei lá, 30 dias que ele sai, numa boa, continua recebendo do mesmo jeito. Férias antecipada. Aí ele vai lá, faz uma média com o deputado, faz uma média com o fulano, você está entendendo? Se o deputado ganha hoje, amanhã ele está lá, e aí, deputado, beleza, te ajudei na campanha, me arruma isso, me arruma aquilo. Essa é a realidade. Teve muita gente que não teve nem 1.000 votos, 500 votos, né? Não fez nem campanha, já recebeu 100, 150 mil de